estou fazendo esse vídeo aqui para conversar um pouquinho com você sobre a questão do planejamento estratégico e empresarial. Alguns dias eu fiz uma pergunta lá no meu Facebook, no meu perfil pessoal, sobre o que você achava, o que as pessoas acham da questão de você começar um negócio sem fazer planejamento. Como começar um negócio? Você faz planejamento ou você parte direto para a ação? A maioria das pessoas disseram que é necessário fazer planejamento, outros disseram que é melhor partir logo para a ação e tudo mais. Ontem eu fui numa reunião de empreendedores, onde que o foco, o tema, era a discussão sobre a questão de fazer o planejamento estratégico empresarial para que a empresa, para que o projeto cresça de uma forma correta e que você tenha uma visão 360 graus de onde seu negócio vai para onde ele está. E aí, quando as empresas elas fazem um planejamento estratégico, o que acontece? Essas empresas, elas estão... É como se você estivesse criando uma casa. Vamos supor, eu vou construir uma casa. Quando você vai construir uma casa, o pedreiro, o mestre de obra, o que ele faz? Ele começa pela fundação, né? O engenheiro faz a planta, desenha, ele vê a estrutura necessária que precisará ser construída para que aquela construção resista por muitos e muitos anos. Por exemplo, os meus pais construíram uma casa sem saber direito, mas eles fizeram tão bem feito que a casa tem exatamente 43 anos e está de pé até hoje. Por quê? Essa casa, mesmo que tenha sido construída por pessoas que não eram profissionais da área, que eram pessoas que estavam querendo realizar o sonho de ter uma casa, ela foi construída com um alicerce sólido. Ela foi construída com sapatas robustas. Eu lembro que eles comentavam que usaram aquelas pedras de mão, na época, aquelas pedras grandes, não sei se vocês conhecem, mas antigamente se usava muito pedra de mão, uma pedra grande assim, ó, de granito, para poder colocar na fundação e a casa ficar mais forte. E é isso que foi feito. Da mesma forma que na construção deve-se observar, você ter uma construção sólida, assim como na Bíblia diz, construir a sua casa sobre a rocha. Quando você for criar uma empresa, o meu entendimento é que essa empresa tem que ser construída de uma maneira sólida. E quando a gente vai construir algo, é bom que a gente faça um plano, né? Você planeje primeiramente, para que você consiga concluir, chegar até o final. Por que chegar até o final? Porque uma empresa, ela possui várias fases. Uma empresa, ela possui vários períodos. Por exemplo, ela possui infância, adolescência, a maturidade, até o dia que essa empresa vai ser finalizada, né? Que nada dura para sempre. Então, quando você constrói, quando você planeja de maneira exata, a sua empresa pode começar até mesmo na maturidade. Olha que coisa interessante. A empresa passa pela adolescência, pela infância, pela adolescência, pela maturidade. Mas se você planejar, você pode pular essas fases e já começar uma empresa madura. Começar evitando vários erros, né? Mas para que isso aconteça, é fundamental que você tenha planejamento. E para planejar, você tem que você tem que investir o seu tempo. Investir o seu tempo para planejar da maneira correta. Se você não souber planejar da maneira correta, você vai ter problemas lá no futuro. Mesmo que você não saiba, você pode contar com a ajuda de um profissional, um consultor, um coach empresarial. Inclusive, eu faço esse tipo de serviço para os meus clientes, né, que é construir o planejamento estratégico empresarial a fim de obter os melhores resultados. Nas consultorias, a gente faz esse tipo de serviço. E o que a gente tem visto é que muitas empresas, elas começam seu planejamento. E aí o empresário começa a ter vários problemas, vários percalços durante o caminho, vários erros básicos que são... É igual a criança quando ela começa a andar, não é? Ela começa a engatinhar, aí depois ela tropeça. Então ela começa a aprender. Só que ela vai errar, vai cometer alguns erros de criança, daquela fase que ela está. Mas o que não pode é o quê? É você ser um adulto cometendo erros de criança. Então, se você é um empresário que não planeja, é como se você fosse um adulto que ainda cometesse
erros de criança, erros de adolescente. Então, se você quer planejar, quer mudar o seu negócio, quer levar o seu negócio para maturidade, o primeiro passo é você tomar uma decisão. E o segundo passo é você começar a planejar. Mesmo que sua empresa já tenha 20, 30 anos, mas você tem que planejar. Planejar observando quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, observar esses pontos fortes e fracos, tanto internamente como externamente da sua empresa. Observar a sua concorrência, observar o ambiente de inovação, novas tecnologias, ok? Seu diferencial. E aí você, dentro desses pilares, você observar alguns pontos que são essenciais e você montar um plano estratégico para poder conseguir melhorar aquilo, né? Que vai se desdobrar em metas e objetivos, para que você consiga ir sanando, melhorando, igual um barco. Um barco que tem o leme, o capitão está ali. Se ele soltar o leme, né, o vento bate e pode levar o barco para fora da rota. E ele vai ter que fazer o quê? Corrigir a rota. Mas para corrigir a rota, ele tem que olhar o mapa. O mapa que dá a direção. Os instrumentos do barco vão mostrar para ele para onde que ele tem que seguir. E você, na sua empresa? Qual instrumento que você tem utilizado para corrigir a sua rota? Você tem corrigido a sua rota no achismo? Você tem feito as coisas somente no feeling? Ou você tem um planejamento? Você tem um plano de ação para seguir? Você sabe exatamente em que ponto a sua empresa está? Você sabe qual a fase que a sua empresa está? Você sabe aonde que você quer levar a sua empresa? Quando você vai tomar uma decisão de contratar um funcionário, você sabe exatamente qual é o seu gasto com a folha hoje, o seu faturamento? Você entende que se você pode contratar de forma imediata ou não? Né? Às vezes, os empresários, eles planejam assim, eu vou aumentar a minha capacidade, o meu faturamento em 20%. Quero aumentar o meu faturamento em 20%. Mas ele tem uma equipe lá de 5 pessoas. Só que para ele aumentar o faturamento dele de 20%, 40%, ele teria que, se ele tivesse planejado, ele saberia disso, que ter mais, 3 pessoas. E ele não tem. E aí ele fica querendo alcançar uma meta que não é atingível, né? Que não é atingível porque ele não tem os recursos necessários, né? Ou os recursos tecnológicos, os recursos de pessoal para poder alcançar aquela meta. E o que vai ditar o ritmo disso é a disponibilidade de caixa que você tem para poder investir e seguir em frente, rumo às metas, né? Agora, se você tem um planejamento, você vai saber exatamente se você pode, o quanto você pode investir, quanto você não deve investir, qual passo que você deve dar. E fazer o acompanhamento dos devidos ajustes na medida que as coisas forem acontecendo. É a mesma coisa do orçamento empresarial. A maioria das empresas, hoje no Brasil, não fazem orçamento empresarial. Inclusive, isso aí é um artigo, eu tenho um artigo lá no meu site, potenciaempresarial.com.br, que tem um modelo de planilha de orçamento empresarial para você baixar gratuitamente e explica quais são os itens do orçamento empresarial. Então, se você não começou a fazer, comece hoje. Baixe a planilha. Porque o orçamento nada mais é do que você olhar para frente. Se você tem um mapa, um plano, você tem um orçamento, um indicador, indicadores, ferramentas, é igual um piloto do avião. Ele senta ali, ele tem vários instrumentos à sua frente, no lado, em cima, e ele tem que observar aqueles instrumentos, ele tem que fazer a leitura, né? Esses instrumentos vão indicar o que ele deve fazer, qual decisão ele vai tomar. E você, como empresário, você tem um painel de instrumentos estruturado, organizado, você tem dados, informações, indicadores para tomar decisões da forma correta para a sua empresa, para o seu negócio? Você faz esse tipo de controle? Então, quando você monta os seus controles financeiros, que você tem seus indicadores, que você usa o orçamento, você pauta ele no seu plano de ação e aí você vai saber o que você pode e o que você não pode fazer e assim você obter mais resultados. É igual, por exemplo, muitas empresas estão endividadas porque não tem um fluxo de caixa muito bom. Mas isso aí é resultado de quê? Muitas vezes o empresário ele tem
a gente chega nas empresas e ele tem um estoque imenso, só que não está vendendo muito, não está vendendo quase nada, então não está fazendo caixa. Então, o que aconteceu? Ele empatou muito dinheiro ali no estoque, acabando com o capital de giro e causando uma dificuldade financeira. Ações a serem tomadas. Fazer ofertas, promoções, liquidações para poder queimar esse estoque e gerar dinheiro, gerar liquidez para a empresa, capital de giro, e assim ele ter como pagar as contas, reinvestir e ganhar um fôlego na empresa. Então, se você tem um negócio e você nunca pensou nessas coisas, chegou a hora de você pensar. Não adianta a gente ficar com aquela... que a palavra empreendedorismo ela está muito em voga, né? Empreendedorismo e tal. Eu gosto dessa palavra, estudo empreendedorismo. Mas muitas pessoas, elas colocam aquele óculos mágico do empreendedorismo e olham para tudo quanto é lado, veem uma oportunidade. E vou vender isso, oportunidade, aquilo, oportunidade. E com isso acabam tomando decisões inadequadas para o seu negócio, para a sua empresa, entendeu? Porque não planejam, não sabem exatamente qual é o foco, qual é o propósito, qual é a missão da empresa, qual a visão estratégica para o negócio, né? Então a gente tem que parar e pensar, tirar um pouco esse óculos e ter o entendimento que o negócio ele foi feito para gerar um resultado. E para gerar resultado, você tem que ter satisfação dos clientes, satisfação dos colaboradores. Isso vai gerar para você lucro, que é o resultado para os sócios. E o resultado para os sócios gera a satisfação dos sócios. Assim que funciona numa empresa, né, que tem a organização de processos, tem planejamento, segue métodos. Então, se você ainda não tem isso no seu negócio, deixe seu comentário aqui abaixo. Deixe seu comentário aqui da sua dúvida. Eu terei o maior prazer em respondê-lo e lhe ajudar para que você possa começar a dar os primeiros passos rumo à organização e planejamento da sua empresa e, com isso, obter mais resultados, melhores resultados para o seu negócio e para o seu bolso. Então, é isso aí. Deixe seu comentário, marque seu amigo, curta se você gostou, ok? E vamos em frente. Um grande abraço e até mais.